bem-vindo ao canal. Aqui, nós não contamos a história como ela aparece nos livros escolares. Aqui, nós revelamos o que foi apagado, distorcido ou enterrado pelo tempo. Nós mergulhamos nos silêncios, nas entrelinhas, naquilo que foi propositalmente esquecido. Hoje, você vai ouvir uma história antiga, tão fundamental, que pertence a um mundo completamente diferente do nosso. Um mundo que existiu antes das datas oficiais, antes dos impérios conhecidos, antes mesmo da história como nos ensinaram. O que você vai ouvir agora não é ficção, não é uma teoria da conspiração. É um mosaico cuidadoso, montado com peças de textos antigos, tradições orais esquecidas, registros arqueológicos que foram ignorados e verdades que se tornaram inconvenientes demais para serem contadas. Prepare-se, porque houve um tempo em que o mundo era outro, e a descoberta dessa verdade pode mudar tudo. Imagine um mundo muito anterior às civilizações que estudamos, antes do Egito, da Suméria, da Índia, da China. Existia uma era que quase não deixou rastros oficiais, uma era que a história convencional simplesmente ignora. Textos antigos de culturas diferentes descrevem um tempo em que os anos eram contados de uma forma completamente distinta. Uma época em que o céu era observado com uma precisão absurda, que até hoje desafia nossos instrumentos mais modernos. Um tempo em que a humanidade vivia sob regras e leis cósmicas que hoje soariam como fantasia. Nesse período, o conhecimento não era fragmentado como o nosso. Não existia física separada da espiritualidade ou matemática separada da música. O conhecimento era total, unificado. Os sumérios, por exemplo, chamavam esse tempo de os antigos dias. Os textos hebraicos falavam de uma era próspera antes do grande dilúvio. Os gregos, em sua mitologia, chamavam esse período de Idade de Ouro, um tempo de paz e sabedoria. Os hindus, em seus textos védicos, descrevem essa era como Satya Yuga, a Era da Verdade. Pense nisso, por um momento. Culturas separadas por vastos oceanos por milhares de anos, todas descrevendo a mesma realidade. A mesma era perdida. Seria apenas uma coincidência? Ou um eco, uma memória coletiva de algo que realmente aconteceu? Nesse mundo antigo, o conhecimento não era para todos. Era sagrado, e por ser sagrado, era protegido com o maior zelo. Sacerdotes, escribas, iniciados e os grandes construtores eram treinados desde a infância. Por décadas, eles não aprendiam apenas a ler e a escrever. Eles dominavam astronomia avançada, geometria sagrada, a ciência do som e da vibração, os complexos ciclos do tempo e os segredos da consciência humana. É por isso que as pirâmides, ao contrário do que nos disseram, provavelmente não eram túmulos, eram máquinas de conhecimento, condensadores de energia, instrumentos de alinhamento cósmico. Os templos não eram apenas locais de oração e sacrifício, eram centros de harmonia, pontos na Terra cuidadosamente escolhidos para alinhar o ser humano com as energias do planeta e do cosmos. Absolutamente nada era construído por acaso. Cada pedra, cada ângulo, cada corredor seguia proporções matemáticas e geométricas exatas. Proporções que encontramos na natureza, na estrutura do nosso DNA, no movimento dos planetas. Tudo estava conectado, tudo tinha um propósito. Mas então, algo aconteceu, algo terrível, uma grande ruptura. Textos antigos ao redor do globo falam de um evento cataclísmico, um evento tão colossal que quebrou o eixo do mundo. Civilizações inteiras desapareceram da noite para o dia. O clima mudou drasticamente. Desertos se tornaram oceanos e florestas se tornaram desertos.
o nível do mar subiu centenas de metros, afogando cidades e continentes. E o mais trágico de tudo, o conhecimento unificado foi quebrado em milhares de pedaços. A Bíblia chama esse evento de dilúvio. Os sumérios o registram como a grande inundação. Os povos andinos falam do fim do primeiro sol, um cataclismo que destruiu a civilização anterior. Os chineses antigos registraram um período em que o céu caiu e a ordem do mundo se desfez. Depois desse evento, o mundo nunca mais foi o mesmo. A humanidade sobreviveu, sim, mas perdeu algo essencial. Perdeu a memória, perdeu a conexão. Os sobreviventes, espalhados e traumatizados, começaram a reconstruir, mas eles não reconstruíram tudo. O conhecimento profundo, a sabedoria total, não pôde ser recuperada. Foi simplificada, adaptada para um novo mundo, um mundo de sobrevivência. Com o tempo, esse conhecimento passou a ser controlado e, em muitos casos, foi ativamente proibido. Novas linhagens de reis surgiram, novas religiões se formaram e a história, como sempre, passou a ser escrita pelos vencedores dessa nova era. O tempo foi reorganizado, os calendários mudaram, datas foram ajustadas, eras foram renomeadas. O objetivo, talvez, não fosse apenas confundir, mas sim desconectar permanentemente o homem de seu verdadeiro passado, criar um ponto zero, uma nova origem, e apagar tudo o que veio antes. Então, o que foi realmente ocultado, o que foi tão perigoso a ponto de ser sistematicamente apagado da nossa memória, não foi apenas tecnologia, como máquinas voadoras ou fontes de energia. O que foi escondido foi muito mais profundo. Foi ocultada a verdadeira idade da humanidade, que é muito, muito mais antiga do que nos permitem acreditar. Foi ocultado o real propósito das grandes construções antigas, como Stonehenge, Teotihuacan e as pirâmides. Foi ocultada a ligação direta e funcional entre a nossa consciência e a realidade que nos cerca. A ideia de que nossos pensamentos e emoções não são apenas reações químicas, mas forças capazes de moldar o mundo. E, principalmente, foi ocultado o poder do som, da frequência e da intenção. Os antigos sabiam de algo que nossa ciência moderna está apenas começando a redescobrir. O universo é vibração. O mundo responde à frequência. É por isso que cânticos eram tão importantes. Por isso existiam mantras, por isso os sinos nos templos, os tambores nos rituais, os coros nas catedrais. Nada disso era meramente simbólico ou cultural. Tudo era funcional. Era tecnologia sônica usada para curar, para construir, para harmonizar, para se comunicar com outras dimensões da realidade. Mesmo depois de milênios de supressão e esquecimento, os sinais ainda estão aí. Para quem quiser ver, temos pirâmides ao redor do mundo perfeitamente alinhadas com constelações, um feito que exigiria conhecimento astronômico e geodésico que supostamente não tínhamos. Temos cidades inteiras submersas, encontradas em lugares como a costa da Índia e do Japão, datando de uma época em que o nível do mar era muito mais baixo. Temos textos proibidos, evangelhos que foram ocultados dos cânones oficiais porque continham ensinamentos considerados perigosos. Temos mapas, como o de Piri Reis, que mostram a Antártida sem gelo, mapas impossíveis para sua época. E, acima de tudo, temos perguntas que a história oficial não consegue responder. Se nossos ancestrais eram cacodós primitivos, como eles sabiam tanto sobre os ciclos de precessão dos equinócios, que levam quase 26 mil anos para se completar, se éramos tão básicos, por que construíamos monumentos megalíticos com uma precisão milimétrica que desafia até nossa tecnologia atual? Por que tudo isso importa hoje?
Por que desenterrar esse passado? Porque entender de onde viemos muda fundamentalmente quem somos no presente, quando você percebe que o mundo já foi diferente, que a história pode não ser linear. Quando você entende que a humanidade já soube mais, que já estivemos mais conectados, e quando você considera a possibilidade de que o esquecimento não foi um acidente, mas um processo induzido, você começa a entender que talvez não estejamos no auge da civilização, mas sim numa longa e árdua jornada de reconstrução, tentando lembrar quem realmente somos. Talvez o maior medo da nossa era não seja o fim do mundo, como tantos preveem. Talvez o verdadeiro evento transformador seja o despertar da memória humana, o momento em que as peças do quebra-cabeça se juntam e nós finalmente lembramos. Se essa história te fez questionar, se ela acendeu uma faísca de curiosidade em você, então ela cumpriu seu propósito. O passado não está morto. Ele não se foi. Ele apenas foi silenciado. E quanto mais nós buscamos, quanto mais perguntamos, mais ele responde. Se você quer continuar explorando essas histórias que não são ensinadas nas escolas, mergulhar em mistérios antigos, verdades ocultas e narrativas esquecidas que moldaram nosso mundo. Então junte-se a nós. Inscreva-se no canal. Deixe seu like para que essa mensagem chegue a mais pessoas e compartilhe com aqueles que você sabe que estão prontos para ouvir. Porque houve um tempo em que o mundo era outro. E talvez nós estejamos prestes a lembrar. Obrigado por assistir e até a próxima.